Bem-vindos, visitantes do canal Educação 3D. Eu sou José Roig, escritor, professor e poeta, editor do blog Educatube Brasil e também deste canal no YouTube. E o vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais um projeto que eu desenvolvi trabalhando com a questão do letramento, com a questão da literatura, da arte na educação. O projeto se chama Holy Poetic Games, ou RPG literário, no blog jogospoéticosvirtuais.blogspot.com. Foi um projeto que em junho de 2008 eu me associei a jovens escritores, nesse projeto de escrita coletiva online em tempo real. Na verdade, eu criei o blog chamado RPG Literário, e a partir daí outros interessados, por online, nós não, naquele momento nós não nos conhecíamos pessoalmente, passaram a aderir ao blog. O blog era aberto, e alguns jovens escritores, que depois a gente veio ter a grata surpresa de saber que éramos da mesma cidade, se associaram à ideia dessa escrita coletiva. O RPG, todo mundo sabe que é um jogo de interpretação de papéis, tem jogo de cartas, tem a versão online, em que há um mestre que coordena a história, e os demais personagens, os jogadores assumem aquela personalidade. E a ideia que eu tive era a mesma, que o RPG literário fosse uma versão dessas outras formas de RPG. Eu seria o mestre, e na verdade eu estava fazendo justamente um mestrado em letras, na área da história da literatura, e esse mestrado me dava suporte teórico e tudo para colocar algumas ideias em prática. Trabalhar com a questão do imaginário, a questão da simbologia, da mitologia, de tudo que eu estava lendo e sendo influenciado. E então, alguns escritores, no caso, digitais, me contataram e eu fui adicionando ao blog, e no fim nós tivemos um grupo de 6 integrantes, eu coordenando, e depois associando a Andréia Pires, uma professora e jornalista, a Ana Cristina Matias, que estava fazendo letras naquela época, o Leandro, que também é Leandro Kerr, que do grupo não era no momento o único que não estava estudando letras. Depois ele veio a fazer letras, mestrado e tudo mais. A Suelen Rubira também, que já fazia o mestrado em letras. E o Jober Cunha, que era o nosso ilustrador, o desenhista, que ele era conhecido de um dos integrantes, e passou a fazer as ilustrações. E veja que maravilha de ilustrações. Aqui a Princesa Cristal, uma das personagens que eu criei, que ela era cega, no caso, mas ela tinha premonições, conseguia vislumbrar certas coisas. Aqui o Cavaleiro, um dos cavaleiros da história. E o Jober, então, hoje ele cursa psicologia, se não me falha a memória. Cada um depois seguiu seus projetos individuais, mas naquele momento nós nos reunimos para escrever coletivamente em tempo real, online, através desse blog. E a experiência foi muito fértil, porque nós criamos, em paralelo com o RPG literário, um blog chamado Literatura em Teia. E esse blog era fechado, apenas para nós discutirmos as estratégias da escrita, do enredo, da trama, dos personagens. Então nós, através desse blog fechado, nós íamos estruturando a história, e conversando a respeito de alguns aspectos que deveriam ser abordados, qual seria a sequência que nós iríamos adotar. E isso foi muito produtivo,
xadrez que nós fizemos, né, literário, né, de acomodação das peças, do movimento dessas peças na trama, né, digital, e através do Literatura em Teia, que era esse blog, que era um espaço fechado para isso, né. Então lá nós discutimos desde título para a história, né, e fizemos uma enquete, e o título Reino de Estranhos foi escolhido pelos nossos leitores. Foi interessante porque era interativo, né, então nós fazíamos enquetes e colocávamos para os nossos leitores escolherem algumas questões da estrutura da história. Então o Reino de Estranhos foi uma dos títulos que foram indicados, 5 ou 6 títulos que nós colocamos à disposição dos nossos leitores, e os conhecidos, amigos, outros que através do próprio Google tomaram conhecimento da proposta e começaram a seguir, interagir, comentar em cada postagem. E isso foi muito interessante, porque além disso, de ser uma escrita online, criativa, em tempo real, ela era interativa com os leitores contribuíam para a história, assim, né? Nós colocávamos essas ilustrações do Joubert, né? E cada um de nós pegou 2 ou 3 personagens, e a proposta era entrecruzar esses personagens uns com os demais, né? E na Literatura em Teia, então a gente discutia esse labirinto de escrita, né? Essa escrita labiríntica, né? Quem cruzaria com quem na estrutura nas próximas postagens. Então, quando eu ia escrever a minha postagem, já pensava em qual personagem que podia se entrecruzar com a da Andrea, da Suelen, do Leandro, da Ana, né? Conversávamos muito com o Joubert, que ele era do universo dos games também. Ele se inspirava muito em personagens dos games para ilustrar a nossa história, né? Outras questões também, alguns personagens, né? A Andrea mesmo escolheu um dos personagens que era bem curioso, sim, através de uma visitação que ela fez. Ela viu uma placa com o nome daquela pessoa, pesquisou quem era e colocou ali que era um estrangeiro aqui, que tinha vindo no final do século XIX, não falha a memória, nesse século XX, para a cidade de Rio Grande, uma cidade portuária no extremo sul do Rio Grande do Sul, Brasil, né? Então eram elementos da realidade incorporados à ficção, né? Então era bem criativo, era bem interessante. Essa foi a primeira fase, a fase da escrita. A história ela teve em torno de uns 20 a 30 postagens, mais ou menos, né? E depois, sim, cada um tinha as suas relações, né? E acabou que a história ficou sem o fim, ficou com um final em aberto, assim, porque eu do mestrado eu acabei indo para o doutorado, né? A Suelen também estava no mestrado, a Andrea, depois também foram para doutorados, né? O Leandro entrou nas letras, começou a cursar letras, né? Depois foi para o mestrado. Então todo mundo, e o Joubert foi para psicologia, né? Meio aquela questão do poema do Drummond, né? Quadrilha, né? Maria gostava de fulano, que gostava de ciclano, que foi, e até chegou o último que não tinha nada a ver com a história. Na verdade, o Joubert tinha muito a ver com a história, mas ele gostava e se identificou com a questão da psicologia, continua desenhando e tudo mais, e todo mundo teve essa relação, essa inter-relação, e foi muito legal durante o projeto, enquanto existiu, né? Nós trocávamos muitas ideias e nos divertimos também muito, ríamos bastante também de certas situações. Éramos amigos, no fim, acabamos nos reunindo, né? Nos encontrando, né? Hoje somos amigos, embora não tenhamos como um praxe no mundo digital, cada um segue a sua vida, né? Mas temos uma relação ainda de carinho, de coleguismo, né? Cada um com seus projetos, seguindo a vida. Nós fomos num jornal aqui da cidade, Jornal Agora, demos uma entrevista sobre o projeto, saiu uma reportagem no Diário Popular de Pelotas, aqui a cidade vizinha também, no Clique RBS, que é um portal, também saiu uma nota
divulgando o projeto. Ele teve visibilidade no tempo enquanto existiu, enquanto estava ativo, né? Mas o mais interessante foi que algumas escolas, como nós divulgamos, e eu tenho um blog educacional, o Educatube, eu fiz uma postagem sobre esse projeto, o RPG literário, e algumas escolas se interessaram, né, e queriam trabalhar com essa proposta de escrita criativa, professor-aluno, professor sendo mestre, os alunos, os escritores, fazendo mais ou menos a mesma estrutura, a mesma metodologia que nós adotamos, e eu fui em escolas também, falei sobre essa proposta, e vi que escolas no Rio de Janeiro, até no Maranhão também, né, adaptaram a sua realidade local, trabalharam com a estrutura que a gente colocou na postagem lá, e foi bem interessante, porque a arte seguiu o seu caminho, a arte influenciou e foi incorporada à educação na parte da literatura, da escrita, da produção textual, por outros educadores que nos contataram e adaptaram à sua realidade. Então veja como é importante, né, a arte por si só, como ela tem sim essa potencialidade, né? O virtual, já diz o Pierre Levy, né, que o virtual é o potencialmente real. No caso, o RPG foi isso. Era algo virtual, potencialmente real, e que se tornou realidade para muitas escolas, para muitos educadores que se inspiraram na ideia nossa desse blog coletivo, né, criativo, interativo. E isso que é o mais importante. Ele, enquanto esteve ativo, ele foi interativo. Foi uma proposta mesmo de dar vida à arte. A arte imita a vida imita a arte. E nós, dentro desse contexto, nós nos sentimos bem realizados com a proposta, né? Então, o RPG literário, que eu falei para vocês, né? Jogos Poéticos Virtuais.blogspot.com, ainda está lá o blog para quem quiser verificar a proposta, né? E o Literatura Inteira não, que a gente deixou fechado, era uma questão mais interna nossa, né? Mas aqui é uma proposta. Quem quiser trabalhar com esse tipo de projeto, né, pode fazer esses dois blogs, um aberto à comunidade, para que os leitores, de repente, uma turma, o professor cria com seus alunos, professor de português com literatura, português com história, português com geografia, não importa, pode ser uma atividade interdisciplinar, multidisciplinar, né, escrita, né, usando recursos de várias áreas, né? Se o tema envolver física, matemática, viagem no tempo, dá para interagir com várias áreas do conhecimento. Então, crie um espaço público, né? E um blog fechado, onde vocês possam, os integrantes da escrita do projeto, possam discutir as estratégias, até onde vai tal tema, qual personagem pode se relacionar com outro, o que vai ser abordado a cada postagem, que imagens vão ser escolhidas para ilustrar, e assim sucessivamente. Podem trabalhar com a estratégia da interação, abrindo enquetes, né, para que os leitores participem dessa proposta, né? Então, ele é extremamente amplo e aberto. Então, é um projeto que permite essas possibilidades, né, da arte, da cultura, da própria tecnologia das mídias no ambiente escolar. Então, essa é a indicação de hoje aqui no no Educação 3D, de incluir a arte, a cultura e a tecnologia no cotidiano escolar de uma forma criativa, divertida, interativa, né? Então, era hoje o recado nosso, era esse, do RPG literário, tá? Por favor, inscrevam-se no nosso canal, né, para nós podermos atingir os 100 inscritos, para assim garantir o nome do canal, uma forma mais fácil também de divulgar esse canal para outros educadores, para outros interessados, né, nas redes sociais, nós podemos divulgar. Obrigado pela assistência, um abraço a todos e até o próximo vídeo.